No último dia 16 de maio, recebemos uma notícia muito ruim, que o Brasil ficou entre os últimos de uma avaliação muito importante chamada PIRLS, que significa em português Estudo Internacional de Progresso em Leitura. Mas o que isso significa? De forma mais fácil para entender, foi feita uma avaliação para analisar a habilidade na leitura, interpretação e escrita desses alunos, que foram crianças entre 9 e 10 anos de idade que estavam no 4º ano do ensino fundamental, aqui no Brasil e também em outros países. Desses quase 5.000 estudantes, 75% deles estavam muito abaixo do que era esperado para um estudante do 4º ano do ensino fundamental. Aí eu quero fazer um parênteses aqui. O que se espera de um estudante de 9, 10 anos do 4º ano do ensino fundamental? Ele precisa estar completamente alfabetizado. E o que significa isso? Ele tem que ter uma fluência na leitura, eles têm que saber escrever perfeitamente e compreender o que está lendo. E criar textos para dizer o que ele tirou daquele texto. Questão crítica, novas interpretações, reflexões. Isso tudo se espera, sim, de uma criança de 9 e 10 anos. Outro parênteses, prestem atenção. Existem muitas pessoas no Brasil que dizem: a gente não precisa ter essa competição de que meu filho começou a ler e a escrever com 4 anos. O meu filho já começou com 7. Meu filho... Esse tipo de pensamento só vai atrasar o Brasil e a sociedade como um todo. Calma. Antes de julgarem e criticarem, eu vou dizer o que é o mais importante. Não importa se seu filho começou a ler e a escrever com 4, 5, 6 anos de idade. Não importa se ele começou a ler e escrever com 6 ou 7 anos de idade. O que importa é que ele saiba ler, escrever e compreender completamente o texto. Entendeu? Porque não é uma corrida de quem aprende mais rápido, mas é de quem aprende melhor, completamente. E não passando ali, empurrando com a barriga, igual muita coisa é feita aqui no Brasil. Voltando à análise do resultado, então, do PIRLS, né, que foi divulgado dia 16 de maio de 2023. Atenção! Em 2033 será feita uma nova avaliação. Nós temos 10 anos pela frente para fazer uma grande virada e ficar pelo menos no meio da tabela do ranking. Lembrando que para mais informações vocês podem verificar nos canais de notícias da confiança de vocês. Tá aí amplamente divulgado, tem também nas páginas referentes à educação no Brasil. Então, se vocês querem mais detalhes, tá tudo lá. Agora, o motivo principal desse vídeo é a minha curiosidade e a curiosidade de vocês também. Por que Singapura ficou em primeiro lugar? Que país é esse? O que eles fizeram? Sempre foi assim? Eles sempre tiveram no auge da excelência educacional? A primeira vez que eu ouvi falar sobre Singapura foi em alguns Instagrams aqui, que eles utilizam a metodologia da matemática aplicada em Singapura. E eu me perguntei, gente, mas por quê? E quando eu fui pesquisar, eu vi que era muito lógico, que eles tinham metodologia de pensamento rápido também. E aquilo me despertou uma curiosidade ainda maior, antes mesmo desse resultado aqui. No entanto, com esse resultado, eu falei, eu preciso entender. E fiz várias pesquisas e eu vou passar aqui para vocês. Antes, uma curiosidade. Singapura se escreve com S
ou com C? A gente sabe que teve um acordo ortográfico aqui no Brasil em que se estabeleceu que Singapura se escrevesse com S. Mas hoje em dia vale as duas formas. E o que falar de Singapura? Singapura é um país pequenininho numa ilha asiática. Em 1950, era uma das nações mais pobres do mundo e em menos de 50 anos se transformou na sexta nação mais rica do mundo. É de se admirar, né? O que será que eles fizeram? Tudo começou com uma grande transformação econômica. Isso foi essencial para que Singapura começasse a mudar o pensamento da sua sociedade e transformar a vida dessas pessoas. E onde eles chegaram? Além de ser a sexta nação mais rica do mundo, uma em cada 6 famílias em Singapura é considerada milionária. Resumidamente, em meados de 1960, houve uma grande transformação econômica em que se valorizou as empresas de Singapura por meio de incentivos fiscais. Mas como assim, Natália? O primeiro-ministro reduziu em 90% os impostos que as empresas pagavam. Para quê? Para incentivar que as empresas nacionais crescessem e que o capital estrangeiro investisse nessas empresas. Nem tudo são flores. Singapura passou por um regime um pouco autoritário, em que manteve os salários dos empregados baixos para que conseguisse competir com os outros países. Assim, muitas multinacionais chegaram ao país. Fez com que o país crescesse ainda mais, porque tinha vários incentivos fiscais e acabou praticamente com toda aquela burocracia, aquela papelada que o Estado normalmente coloca para dificultar que as coisas sejam feitas. Então, embora tenha tido um Estado um pouco autoritário, esse Estado andava de mãos dadas com a iniciativa privada. O que quase ninguém sabe é que nesse processo de transformação econômica, o Estado, o governo de Singapura, determinou que 10% dos salários de cada singapurense ficava para um fundo em que seria utilizado para investir a médio e longo prazo em setores muito importantes para o país: educação, saúde e infraestrutura. Dentre as ações mais importantes na economia em Singapura estão: Singapura limitou as ações do governo, privatizou várias empresas que estavam dando prejuízo, tentou colocar as contas públicas no azul, sem grandes dívidas, manteve uma moeda forte e isso gerava uma confiança nos investidores. Então, prestem atenção. Tudo começou na parte econômica. Em 1970, Singapura estava com um alto crescimento econômico. Só que o alto padrão também fez com que os salários aumentassem. E muitas empresas já achavam que estava muito caro contratar aqueles profissionais. Então, o que Singapura fez? Em 1970, ela virou a chave. Vamos investir numa maior qualificação dos funcionários para a gente trabalhar com uma área que dá mais dinheiro, que é tecnologia. Foi aí, por meio de incentivos fiscais. O que isso significa, gente? Menos impostos, mais subsídios. Várias empresas foram convidadas a estarem em Singapura e criarem vários centros de treinamentos. Aí chegou a alta educação. Aí sim, começa em 1970 uma grande evolução na educação. E o foco da educação ficou nas áreas de TI, automação e robótica. Mas a gente está falando do final da história.
como é a educação em Singapura? Primeiro eu quero dizer para vocês que a base é muito importante. As crianças já têm ensino de finanças, planejamento financeiro, línguas. Existe um pulo do gato na educação de Singapura, que segue um pouco a educação do Japão, da China, né? Que é a disciplina e a constância. Eles estudam muito. E eu não tô querendo aqui falar da China como um local ditatorial, né? Sem liberdade nenhuma. Mas eu quero exaltar duas qualidades do povo asiático: disciplina e constância. Para eles não tem tempo para estudar, é o tempo todo estudando. Para o vídeo não ficar muito longo, eu dei essa pitadinha aí de informações para vocês. Busquem mais informações. Pesquisem aqui no Instagram metodologia de Singapura, método educacional de Singapura, matemática de Singapura. Vocês vão encontrar muitas questões interessantes. O nosso povo brasileiro é muito inteligente, tem uma criatividade imensa, tem uma força de vontade, tem uma vontade de crescer, não mede esforços, batalha, trabalha, se esforça o máximo possível. O que precisamos fazer para chegarmos ao topo? Eu tenho esperança sim do nosso país alcançar uma posição muito melhor. Nós precisamos de constância e disciplina, que a gente possa pegar a criatividade do povo brasileiro, a esperteza no sentido bom da palavra. E a gente pode começar hoje, criando o hábito da leitura, intensificando o hábito da leitura, mas não ler por ler, é sentar, ler com as crianças, explicar o que está acontecendo, perguntar para elas, para que elas formulem palavras e textos e argumentação, para que eles possam ser adultos melhores. Vamos preparar nossas crianças para ler mais, compreender melhor e aprender o tempo todo. Não perder tempo com coisas que não vão acrescentar. E vocês sabem quantas crianças de 10 anos que sabem músicas decoradas, dancinhas, mas não sabem interpretar um texto. A culpa disso tudo não é só do Estado. A culpa disso tudo começa em casa. Então, que nós, pais, possamos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. E se cada família agir assim, daqui a 10 anos estaremos no auge.